will do battle for us. Ele é um grande homem, e é capaz de pintar uma lona imensa. Eu acho que ele começou com uma imagem dele mesmo, como um homem de tempos passados. A independência política, o individualismo austero, ele sempre teve isso. Eu acho que é preciso muita força para um homem como Charlton Heston não ter medo de fazer suas escolhas e se apegar a elas. Ele é um dos poucos que podem vestir uma toga, um dos poucos que pode fazer papéis clássicos. Ele é, como dizem, um homem para todas as épocas. Charlton Heston, para todas as épocas. Eu me lembro de quando meu filho tinha 5 anos. Ele foi à frente da turma do jardim de infância, como todos os alunos deviam fazer, para dizer como o pai ganhava a vida. E ele disse: meu pai finge ser pessoas. E acho que é o que eu faço. Alguém já disse que eu não sou um homem do século XX. Eu acho que é verdade. Com certeza, minha carreira se passou mais em qualquer outro século do que no século XX. E eu fiz os grandes papéis, as grandes figuras da história, que eu acho mais interessantes do que as pessoas de hoje. Ele não é um dinossauro, não é um homem do passado. De certo modo, ele é um homem extremamente moderno, mas é independente e isso o torna notável. Ninguém sabe por que um homem se torna um ator. Eu acho que uma parte importante disso foi que, quando eu era garoto, fui criado numa parte muito remota de Michigan. E eu era essencialmente sozinho. A minha escola tinha uma sala com 13 alunos e 8 níveis. E além de caçar, pescar e fazer armadilhas, essas coisas que os garotos fazem em Michigan, eu lia bastante. E como todo garoto, eu brincava de fingir. Os garotos fazem isso. São atores instintivos. Eles são os atores das histórias que inventam. Quando meus pais se divorciaram e minha mãe casou de novo, nós nos mudamos para um subúrbio de Chicago. Ele também deixou de ver o pai porque teve a consciência de que vinha daquele ambiente do tipo de família divorciada. Eu tive acesso ao melhor, ao que era conhecido como o melhor ginásio público dos Estados Unidos, a New Trier High School em Winnetka, Illinois. Eu não posso enfatizar o quanto a New Trier foi importante para mim. Dadas as minhas circunstâncias especiais, como um garoto sozinho do interior que não sabia dançar, não sabia dirigir, não tinha dinheiro, não sabia conquistar as garotas, não tinha jeito para conquistá-las. Nunca havia feito esportes, porque em Michigan não havia meninos bastantes para formar um time. E as únicas atividades extracurriculares em que eu tomei parte, para as quais eu tinha equipamento, foram a equipe de rifle e o clube de xadrez. Contudo, eles tinham para um colégio, um extraordinariamente bem desenvolvido programa de teatro. E tinham até um programa de rádio na escola. Peer Gynt, filme dos alunos estrelado por Charlton Heston. Ele era o homem mais alto e magro que eu já tinha visto. E era conhecido na escola porque estava em todas as peças. Meu primeiro contato com Charlton Heston aconteceu numa turma da Universidade Northwestern chamada Fundamentos da Prática do Teatro B40.
E naquela época eu tinha cabelos longos, negros e fartos. E de repente eu senti minha cabeça indo para trás. E percebi que o aluno atrás de mim estava literalmente puxando meu cabelo. Ele diz que na época estava apenas acariciando. Eu não poderia ter ido para Northwestern sem uma bolsa de estudo. E isso me deu minha vida e também me deu minha mulher. Quando eu voltei da guerra, minha mulher e eu fomos para Nova York. Quando você analisa tudo, vê que nós dois começamos a trabalhar muito cedo. Lídia conseguiu um emprego na Broadway, na mesma época em que eu. Ela fez o papel principal em Detective Story, de longa carreira. E eu fiz Anthony Cleopatra na produção de Katharine Cornell, que foi uma primeira experiência ideal para um ator. E é claro, começar com Shakespeare é começar do topo. Nunca o vi atuar. Sabia que sua mulher era uma atriz soberba, porque era uma das protagonistas da Broadway na época. Eu era um jovem médico, estava na equipe do New York Hospital. Mas o que nos tornou amigos, além de nossas esposas, que se tornaram amigas imediatamente, é que havia alguma coisa nele que o tornava especialmente agradável para mim. Agora não se pensa nisso, mas de vários modos ele é uma pessoa muito isolada quando se trata de falar sobre coisas pessoais. Ele não gosta de se abrir, ele não gosta de mostrar suas emoções. Ele não era muito aberto, não tinha muitos amigos, mas era uma pessoa séria, um homem atencioso. Era uma pessoa com quem se podia conversar sobre assuntos interessantes, sobre literatura, sobre arte, com quem podia se jogar xadrez. Eu acho que seu primeiro papel na Broadway se chamava Design for a Stained Glass Window, e eu fazia a principal. E aquele jovem alto e lindo veio fazer um amante. Só fizemos, eu diria, 4 ou 5 dias apresentações. Quando conheci Chuck Heston, eu não fazia ideia de que ele era um grande ator. Nós nem tínhamos televisão naquela época. A melhor coisa que me aconteceu foi a televisão ao vivo. Não consigo imaginar outro desenvolvimento que tenha sido tão significante para os atores quanto a TV ao vivo. Quando a TV ao vivo começou, no fim dos anos 40, todos na indústria do cinema tinham um contrato exclusivo com um estúdio ou outro. Todo mundo, atores, maquinistas, diretores, produtores, autores, cameramen. Isso quer dizer que eles não poderiam fazer parte da televisão, porque os estúdios não deixariam. Por outro lado, as pessoas de reputação no teatro ao vivo em Nova York tinham má vontade com a televisão, porque, primeiro, consideravam de má fama e, segundo, ela não pagava muito. Então isso deixava esse novo meio para ser inventado por um grupo de desempregados de 25 anos de idade, do qual eu era um integrante. E tivemos que inventar esse meio. Ninguém sabia nada sobre ele. E num espaço de 15 meses, como ator freelancer, eu fiz Macbeth, Taming of the Shrew, Wuthering Heights of Human Bondage. Isso quis dizer que quando fomos filmar com Jack Lemmon e Walter e George C. Scott, e filmamos muito, já tínhamos um sentido de sequência que era desconhecido nos filmes. Em 1950, eu era diretor de publicidade de uma empresa independente de produção chamada Hal Wallis Productions. Contratamos um jovem ator de Nova York chamado Charlton Heston. E a mim coube ir ao aeroporto para recebê-lo e dar-lhe as boas-vindas. Ele estava usando um terno azul, um surrado terno azul que eu acho que era o único na época, e a calça estava um tanto apertada. E eu fiquei hesitante em convidá-lo para almoçar comigo no Romanovs.
Mas nós fomos, nos sentamos e vimos Spencer Tracy lá, comendo morangos. E Chuck disse, aqui deve ser o paraíso. Meu primeiro filme foi o que agora seria um filme da semana na televisão. Na verdade, não era ruim. Eu fiquei impressionado com a atuação, mas não com o filme. Se chamava Dark City. Nós vimos na estreia em Nova York, que foi no Brooklyn Navy Yard. Eu acho que eles decidiram que não queriam mostrá-lo num cinema melhor do que aquele. Eu acho que o ponto decisivo na carreira de Chuck aconteceu muito, muito rápido. Ele foi visto por C.B. DeMille, que também era da Paramount. E DeMille estava selecionando para seu filme de circo, The Greatest Show on Earth. Meu segundo filme foi, é claro, para DeMille, o filme de circo que merecidamente ganhou o Oscar. C.B. DeMille viu em Chuck o potencial de um galã muito excitante, ativo e dinâmico. If you play only the big cities, you'll cut the heart right out of this show. Boy, look at that guy. But under the big top, one performer's just like another to me. You've got nothing but sawdust in your veins. I've scraped too many of you kinkers up from the sawdust. Talvez seja o melhor filme dele. Ele captou a cor, a emoção do circo, de um jeito que eu acho que nenhum outro diretor teria feito. E é claro, por eu estrelar o filme, principalmente em companhia tão distinta quanto a de Jimmy Stewart, que fez o palhaço. Hey, Brad, this might help. Too small. Eu fui filmar em um momento decisivo, histórico. Eu não fui o primeiro, Marlon foi o primeiro, mas eu era o segundo ator a ter um contrato não exclusivo. Hal Wallace me deu isso. E eu podia fazer peças, eu podia voltar a fazer televisão, o que fiz, e podia fazer filmes para outros estúdios, o que eu fiz. Minha agência ligou e disse, está acontecendo uma coisa em Hollywood com um jovem chamado Charlton Heston que você ia adorar fazer. Quer que o apresentemos a você? E eu disse, é claro. O que é? E disseram, bom, é sobre os 10 mandamentos. About the 10 Commandments. The Lord Moses, Prince of Egypt, son of the Pharaoh's sister, beloved of the Nile. Se você não consegue fazer carreira com 2 filmes de DeMille, é melhor ir fazer outra coisa. Ele tinha uma grande voz e uma grande figura. Moses is not Egyptian. He's Hebrew, the son of slaves. Hear, O Israel, remember this day when the strong hand of the Lord leads you out of bondage. Behold his mighty hand. Ele tinha um papel muito difícil em Ten Commandments, porque DeMille havia imposto muitas restrições a Chuck. Ele não podia fumar em público, porque, afinal, ele estava fazendo Moisés. Eu achei DeMille um homem extraordinário para se trabalhar. Ele era, é claro, um dos inventores do cinema, junto com Griffith e von Stroheim. Ten Commandments foi, é claro, uma imensa oportunidade para mim.
A gente pensa em Chuck em termos de Moisés dividindo o Mar Vermelho ou Ben-Hur. Eu achei muito, como se diz, pé no chão em seu entusiasmo juvenil, trabalhando com o grande mestre Orson Welles. E nós não sabíamos quem estaria no set no dia seguinte, contracenando conosco. Havia Joseph Cotton. That's what you think. E é claro, Marlene nem estava no roteiro original. Orson Welles foi o homem mais talentoso que eu conheci no cinema. Ele era a quintessência da capacidade criativa. Touch of Evil não é um grande filme. Eu acho que Cahiers du Cinéma o pôs como grande quando disse que Touch of Evil era o maior filme B jamais feito. You found the dynamite in this box? Dynamite? In any free country, a policeman is supposed to enforce the law, and the law protects the guilty as well as the innocent. Our job is tough enough. It's supposed to be. It has to be tough. Policeman's job is only easy in a police state. That's the whole point, Captain. Who is the boss, the cop or the law? Filmar não é divertido. Não é para ser divertido. As pessoas imaginam, dizem, puxa, deve ter sido maravilhoso ficar um ano em Roma filmando Ben-Hur. Ou um ano e 7 meses na Espanha filmando El Cid. Você trabalha 12, 13, 14 horas por dia em condições miseráveis. Quase nunca é como você quer, sempre tentando, sempre ficando um pouco aquém. Nunca é perfeito. E você faz. É o seu modo de vida. Mas não é divertido. Orson tornava divertido. Well, Captain, I'm afraid this is finally something you can't talk your way out of. You want him back? Eu acho que Chuck escolhe papéis que exemplificam o que ele acredita por dentro. Sua integridade dominava suas escolhas. Ele aceitava um papel sem pensar em como ele ia ficar ou se ia ser um sucesso de bilheteria. Meu papel era o quinto papel, na verdade. E eu disse ao meu empresário, eu sei que é um bom filme e um grande diretor, mas eu estou cansado e acho que não vou querer. Ele disse, você enlouqueceu? Os atores fazem os papéis para o Wyler sem nem ler o roteiro. Faça o filme. I'm Steve Leach, foreman at Ladder Ranch. Oh, thank you. That's very kind. You know, I was beginning to think I was in the wrong town. I don't know as I'd wear that hat too long around here, Mr. McKay. Oh? Why not? One of these wild cowboys might take it into his head to shoot it off you. O papel de Chuck era não gostar de mim à primeira vista e fazer tudo para tornar a minha vida miserável. Antes de tudo, na cabeça dele éramos rivais pela mesma garota, Carol Baker. E ele me marcava e me aferroava. Tentava me fazer ver sua ideia do código de macho do Velho Oeste. Havia uma cena em que tínhamos uma briga feia e tinha que terminar com um beijo. Fizemos a briga e aí ele avança para cima de mim. Eu bati nele com o chicote com que eu cavalgava e ele devia tirar o chicote da minha mão, botar meus braços para trás e me beijar. Foi um momento muito excitante. Mas o Wyler ficava dizendo, bate mais forte, bate mais forte. Foi isso que eu aprendi. Ele foi ao Chuck e disse a ele, não deixe ela se mover, não deixe que ela bata em você. E disse para mim, eu quero que bata nele com toda a força. E ele conseguiu uma grande briga, não apenas entre os personagens, mas entre os atores, a quem dera diabolicamente instruções opostas. Finalmente chegou o momento em que estávamos no meio da noite, no deserto, e lutávamos com os punhos por algumas horas.
Nós tiramos tudo um do outro até que mal ficávamos em pé, completamente exaustos. E nenhum de nós desistia. Então, finalmente alguém disse, eu não sei se foi o Chuck ou eu, já teve o bastante? E o outro disse, eu acho que sim. E enquanto cambaleávamos, eu tinha uma fala. Bom, o que é que nós provamos? E esse foi o tema do filme. De certo modo, era um faroeste pacifista. Foi um bom filme, e acho que foi por isso que Willie, quando decidiu fazer Ben-Hur, me deu o papel. Cast me in Ben-Hur. The story of Judah Ben-Hur, the prince who became a slave and dared the evil might of the conqueror. I tell you, the day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. Na verdade, Ben-Hur foi uma atuação relativamente fácil para ele. Ele mais ou menos fazia ele mesmo, como se fosse um príncipe judeu do século I. Eu acho que aprender a guiar quadriga foi um desafio para ele. Quando ele estava treinando, aprendendo como segurar 4 cavalos da quadriga, que era uma grande coisa, e ele fez quase tudo sozinho. E ele disse para Jack Cannet, que o ajudava a treinar, o que acontece quando 10 outras equipes entrarem juntas na curva? E Jack disse, não se preocupe, Chuck. Ele disse, você fica na quadriga e vai ganhar a corrida. Eu te garanto. At the Pantages Theater, it's Hollywood's big night, the 32nd Annual Oscar Awards, with a dazzling crowd of Filmden's great names packing the house, and the attention of the nation focused on the ceremonies. Susan Hayward announces the award for Best Actor. The Last Angry Man, and James Stewart, Anatomy of a Murder. Charlton Heston, Ben-Hur. Lydia era realmente a estrela da família. E quando Chuck começou a fazer o seu nome como grande astro, Lydia decidiu que gostaria de ter outra carreira. Ele sempre nos levava quando era possível. De repente, eu percebi que não estava mais atuando. E não foi uma tristeza para mim. Eu vi que tinha me apaixonado pela fotografia. E foi um ponto decisivo na minha vida. E eu tenho fotografado Chuck nos filmes e locações e acho que tenho um bom registro de um homem sendo pai. O fato dos pais deles se divorciarem quando ele tinha uma idade impressionável o assustou terrivelmente. Eu acho que ele deve ter feito um tipo de pacto internamente em algum ponto para mudar isso quando chegou a hora dele. Ele foi um pai maravilhoso e envolvente. Eu fiquei impressionado como esse homem era capaz de sentir e expressar grande afeição e até ternura para um homem que sua mãe sempre tinha rejeitado.
O campo próximo a St. Helen foi onde meu avô foi criado. Sempre foi muito especial para o meu pai, porque ele passou seus primeiros anos em família naqueles bosques, brincando. Ele conhecia as pedras, os rios e todas as árvores. Então, foi muito apropriado quando meu avô Russ morreu. E Fraser e meu pai o levaram para aqueles bosques e acharam um lugar perfeito para enterrá-lo. Era um lugar que ele conhecia e adorava. Alguém me perguntou, você interpretaria homens que falharam no que tentaram fazer? Eu não posso negar. Quando você olha alguns dos 60 e tantos filmes que eu fiz, eu falhei em muitos deles. A Queda de um Grande Homem, Marco Antônio em Anthony e Cleopatra, General Gordon em Khartoum. Chuck não tinha absolutamente interesse no filme convencional de herói ou nos requisitos do filme convencional. Para dizer a verdade, eu acho que Chuck talvez goste mais de elaborar uma personagem do que fazê-la simplesmente. E olha os papéis que ele fez. Michelangelo, Jackson, Moisés. Ele se afastou do herói simples, do dia a dia. Eu acho que se alguém disse que Chuck é uma figura do século XIX, ou de antes até, talvez seja alguma coisa sobre a ética no trabalho, um código de honra, um código de comportamento decente que um homem como Chuck seguiu a vida toda. Às vezes eu mesmo me sinto assim, como se estivesse no século errado. Eu posso ter sido alguma figura da Guerra Civil. Eu queria ter conhecido Abe Lincoln. E acho que talvez o Chuck e eu tenhamos isso em comum. Eu acho que não há um personagem em particular que ele fez que não seja ele. Ele fez Judah Ben-Hur, era Judah Ben-Hur. Ele fez El Cid, era El Cid. Seja emoção, paixão, padrão moral, seja lá o que ele deu a esses personagens, era ele mesmo. Do you swear that you had no part by way of design in King Sancho's death? Swear it! If you are forsworn, may you die such a death as your brother did, struck from behind by the hand of a traitor. The man you chose to love could do only what I did. Why did you come, Rodrigo? Did you think the woman you chose to love could do less than you? But my love won't die. Kill it. You kill it! Open the gate! O Chuck fica bem numa festa. Ele se diverte. Mas não é para mostrar o brilho ou o glamour. Para ele é uma coisa que você tem que fazer. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de companhia, que gosta dos amigos, do tênis, que conta piadas e ri das piadas dos outros. E tem uma forte consciência social. Ele não é do tipo individualista, austero ou reacionário. Embora ele tenha, às vezes, para o meu pesar, feito alguns personagens reacionários, porque ele gosta deles. Chuck fez um ótimo trabalho para o Grêmio de Atores da Tela. Acho que, em termos de longevidade, ele serviu mais do que qualquer outro, com a possível exceção de Ronald Reagan.
Eu fiz um filme chamado Harlow e tive uma rixa com o produtor. Ele tinha decidido que ia me obrigar a fazer um outro filme para ele. Um dos meios disso era não me pagar. Então eu liguei para o Chuck e ele passou na minha casa naquela mesma manhã. E eu contei tudo. E ele disse: "Ei, isso não existe. De acordo com o contrato do Grêmio dos Atores da Tela, nenhum produtor pode fazer isso com você. Você termina o trabalho, merece seu salário e eu vou conseguir isso para você." E por Deus, eu recebi 2 dias depois, integral. Chuck e eu somos bons amigos. Já o somos há muito tempo. Nós temos muito em comum. Ambos trabalhamos para a grande Catherine Cornell no palco um dia. Chuck fez muito pela vida cultural do país e por nossa cidade de Los Angeles. Não só como presidente do Grêmio dos Atores da Tela, mas como presidente do Centro de Música de Los Angeles, do Instituto do Filme Americano, membro da Doação Nacional para as Artes. Eu sou interessado nessas coisas. Existem coisas que não temos em comum. Pelo que sei, nós nunca apoiamos o mesmo candidato presidencial. Chuck faz comerciais de televisão para a Associação Nacional do Rifle e eu não entendo por que ele faz isso. Por outro lado, sou membro de carteirinha da ACLU e tenho certeza de que Chuck entende muito bem. Selma sprang overnight from an obscure southern town to the front pages of world newspapers. Embora eu suponha que as pessoas o achem um republicano conservador extremado, não vamos esquecer que Chuck foi para o sul e marchou durante o movimento pelos direitos civis e marchou na Selma. Muitas pessoas não perceberam que no verão de 1963, durante a famosa marcha a Washington, quando Martin Luther King fez seu discurso final, "Eu tenho um sonho", Chuck Heston estava a 6 metros dele. Ele havia levado toda a delegação de Hollywood para aquele acontecimento. Eu acho que dentre as muitas coisas maravilhosas que minha avó deu ao meu pai, havia um forte sentido de respeito em crer no que está fazendo. A admiração de Chuck por um diretor independente chamado Sam Peckinpah é muito indicativa de como ele opera. O Sam era idiosincrásico além da conta. E mesmo assim, Chuck sentiu nele um grande talento como diretor. Major Dundee foi o primeiro grande filme de estúdio de Sam Peckinpah. E para ele, eu o faria de novo. É um filme com falhas. Mas tem umas cenas maravilhosas. Why don't you find a horse and mount up, Lieutenant Graham? You don't seem to be doing very well on foot. Mount up! Captain Tyreen, does the prospect of serving under your country's flag once again seem more attractive than dragging its chains in this prison? I would rather hang than serve. I said we would serve in this command, and we will serve! But only until we have caught the Apache. And then, Major, I am going to kill you. Are you Ben? Major Dundee começou a estourar o orçamento. Eu tive que ir lá visitá-lo em outro projeto que fazíamos juntos. O estúdio já ia cancelar a produção. Chuck estava no telefone e ele disse: "Faz o seguinte, dê mais 10 dias para o Sam
Termine o filme, acerte os 10 dias e não precisa me pagar a última parte do meu salário. E eu disse ao Chuck, você está louco? Vai abrir mão do salário para eles terminarem o filme? Vão terminar de qualquer jeito. Ele disse, nunca vão fazer isso comigo. Umas 2 horas depois, ele recebeu uma ligação do agente dele, Herman Citron. Ele disse, seu idiota, o que você fez? Me ligaram do estúdio. Eles não vão pagar a sua última parte. Gosto de achar que fiz a primeira ópera espacial, Planet of the Apes. Eu me lembro de Arthur Jacobs. Ele não tinha roteiro. Tinha os direitos de um obscuro romance francês sobre um astronauta encalhado num planeta habitado por macacos inteligentes de várias espécies. Arthur ligou e disse, bom, está na Fox de novo. E eu disse, mas eles não recusaram? Ele disse, mas tem gente nova lá agora, gente nova. Vamos mostrar a eles de novo. Eu sei que esteve em todo o estúdio e diziam macacos falantes, foguetes, Buck Rogers, Ming, o Cruel. O que é isso? Saia daqui, você está maluco. Mas era a hora certa para ele e nós fizemos. I never met an ape I didn't like. Look, it's a man! In heaven's name, get rid of that creature! Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or lust, or greed. Your breed made a desert of it ages ago. It still doesn't give me the why. A planet where apes evolved from men? There's got to be an answer. Don't look for it, Taylor. You may not like what you find. Chuck sempre soube que algumas das decisões que ele tomou sobre que filmes fazer não seriam necessariamente sucessos de bilheteria. A ideia de fazer um faroeste não era popular. E um amigo meu, cujo nome era Tommy Greaves, era um diretor-autor. E Tommy tinha escrito umas 30 páginas de um roteiro de faroeste. Não de cowboys e índios, não de tiroteio, mas uma história de cowboys de idade, de um em particular. Eu fiquei interessado nele porque senti que era bastante honesto, era bastante forte, e era um filme incomum sobre o Oeste. What's your whole name, Will? Penny. Will Penny. You got any family? No. John Hackett está soberbo nele. Não é um grande filme, mas é muito bom. La 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 la. Stay, Will. I seen what it was meant to be like. But it's too late, Kath. Too late for me. I ain't a good gamble for you. O tipo de trabalho que ele mais gosta de fazer é aquele pelo qual ele tem que se esforçar um pouco. A melhor atuação que ele teve foi em Cartoon. Eu tive a chance de trabalhar com Laurence Olivier, e era o tipo de papel que eu entendia. De novo, um perdedor heróico, um homem que morreu tentando defender Cartoon, como acho que defenderia. E é um bom filme. De novo, não foi um sucesso extraordinário.
non-permits in 1 hour. Sal. Da inquietação de Chuck sobre o que ele acha que é o problema número 1 do mundo, a superpopulação, veio Soylent Green. O relacionamento entre Chuck e Edward D. Robinson durante Soylent Green era pungente de se ver. Ed, infelizmente, morreu nessa época. Ele sabia, nós sabíamos, e um relacionamento muito intenso nasceu entre eles. Never ate like this. And now you know what you've been missing. O calor de Chuck foi refletido pelo retorno de afeição e calor de Robinson. E eu acho que foi a mágica que houve entre eles que fez do filme o sucesso que foi. Paul? Yes. Thank you for coming. Oh, dear God. I've left you long. No. I love you, Thornton. I love you so. Ele não o faria se não achasse que valesse a pena. Ele fez um filme de desastre, onde salva uma aeronave condenada. Fez um de terremoto com consequências terríveis para todos os envolvidos. Ele corre os riscos, como qualquer ator. Mas o importante para ele é a arte. E ele aborda o filme como um artista. Mesmo que tenha um papel menor, ou seja, figurante, ele dispensa o mesmo tipo de atenção séria e preparação que dispensaria se estivesse fazendo The Ten Commandments de novo. Ele realmente gostou de seu trabalho nos filmes, mas a paixão pelos clássicos, ele nasceu com ela. Ele sempre foi fascinado e se deliciava com Shakespeare. Pouquíssimos atores hoje em dia têm a mesma experiência em teatro clássico. Ele sempre diz que o palco é realmente o território dos atores e adora voltar a ele. Ele tenta fazer uma peça a cada ano. Freud uma vez disse que o filho único, ou mais velho, de um certo tipo de mãe apaixonada, que estivesse convencida da grandeza do garoto, deve alcançar esta grandeza, porque há alguma coisa nele que requer isso. Eu era o filho de uma família assim, e ele também. Eu nunca duvidei do meu sucesso, e nem ele tampouco. Aquele garoto que passava tanto tempo lendo, correndo no bosque e criando tantas fantasias diferentes, foi capaz de fazer disso uma profissão. Com todas as negativas com as quais ele cresceu, ele as tornou positivas. E eu acho que o que aconteceu foi que ele realmente se tornou um grande homem, não apenas como pai, mas como homem. Ele podia ter desenvolvido um papel, ficar marcado e fazer a mesma coisa de novo e de novo. Mas ele nunca quis isso. Ele sempre queria um desafio. Podíamos vê-lo em todo lugar, imaginá-lo em qualquer época, nas quais não se podia imaginar outras pessoas. Eu tenho a maior admiração pelo Chuck. Quem mais poderia interpretar aqueles grandes papéis clássicos? Quem mais tem a estatura, o porte, a voz e a maneira de fazer todos os grandes personagens históricos que ele fez? Eu não conheço ninguém mais. Eu acho que não sou um homem do século XX. Eu acho que as ações têm consequências. Que homens e mulheres têm responsabilidades. E a maioria dos homens que interpretei também acha isso. De certo modo, o meu trabalho tem sido minha educação. E eu sou melhor por isso.